E aí, turma, histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Vejamos só que legal o cenário que eu tô hoje. Tô aproveitando aqui o ambiente que nós estamos para gravar o meu vídeo de hoje. A gente está trabalhando aqui em algumas coisas e acaba que está sendo tudo muito corrido. Alguns vídeos o cenário fica super legal, outros fica super simples, mas o que importa aqui, de fato, é a mensagem. E eu te agradeço por estar acompanhando essa série até aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo de número 14 com vocês, porque esse é o nosso episódio de 31 dias de sabedoria, episódio número 14, para vocês aqui no YouTube. E a ideia que eu quero trocar rapidinho com vocês aqui hoje vai muito de encontro com uma frase que eu acredito muito, que é muito verdade, que diz: você é a média das pessoas que você convive. Algumas versões vão dizer das 5 pessoas que você convive. E se você parar para pensar, de fato, isso é uma verdade. Sabe quando a gente tem um grupo de amigos e, de repente, um começa a falar parecido com o outro, depois a gente começa a ter coisas muito semelhantes no jeito de falar, as brincadeiras que a gente faz. E isso não se aplica somente nas brincadeiras, não se aplica somente nos momentos de felicidade, mas, querendo ou não, as pessoas a quais nós nos aproximamos, nós começamos a ter um vínculo intelectual e também de moralidade com essas pessoas. É justamente sobre isso que o capítulo de hoje, o versículo de hoje vai falar. E é interessante porque o livro de Provérbios, ele sempre coloca uma dualidade entre dois tipos de pessoa. A pessoa que é tola e a pessoa que é sábia. E uma das partes interessantes disso é que muitas vezes a gente se encontra como sábios, mas muitas vezes a gente também se encontra como tolos. E o objetivo de Provérbios, de certa forma, é nos guiar para o caminho da sabedoria e aprender com os nossos erros. E se reconhecer como um tolo já é um sinal de que você tem um coração bom e fértil para que a palavra possa mudar aquilo que está dentro de você. Então, sem mais delongas, vem comigo para a leitura que diz o seguinte. Provérbios 14, no versículo 7, 8 e 9, vai dizer assim: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento nos seus lábios. A sabedoria do prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Outra versão vai dizer: foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Cara, resumidamente, tem muita coisa para falar sobre isso aqui, mas, em primeiro lugar, não menos ou mais importante diz: afasta-te do insensato. Ou seja, ele está dando uma ordem expressa, está falando para você se afastar. E hoje em dia a gente consegue observar muito sobre isso, só que a grande verdade é, como eu disse no começo do vídeo, a nossa coincidência, nossa relação com as pessoas, ela não fica somente nas conversas e nos momentos bons, mas de uma maneira ou outra os nossos seres se amalgamam. E geralmente aquilo que está numa frequência mais baixa tende a puxar aquilo que tenta estar numa frequência mais alta. E o grande desafio é como é que eu faço isso, ou por que eu deveria fazer isso. E é justamente muito difícil a gente conseguir se desvincular muitas vezes. Eu sei que existem pessoas diferentes, com níveis de maturidade diferentes para fazer o que esse versículo está dizendo, mas aqui ele está dando uma ordem para você se afastar. E o tolo aqui, ele não significa meramente uma pessoa que é burrinha, mas é uma pessoa impulsiva, arrogante, que fala sem refletir e confia na própria opinião. E os lábios, ela não tem conhecimento, ou seja, não tem discernimento, que fala que não orienta corretamente e palavras que não conduzem à vida. O texto está dizendo para você não esperar a sabedoria de quem fala sem temor e o temor do Senhor, que a gente comentou tanto sobre aqui. O provérbio, ele é muito prático e está dizendo: não se alimente intelectualmente nem espiritualmente de quem não leva a verdade a sério. Se você é cristão, se você é como eu, você quer alcançar esse patamar que a gente tem conversado, você precisa levar isso a sério. Você precisa estar com pessoas que vão te levar para mais perto do caminho que você quer percorrer. Porque, cara, a vida é uma só. E eu acredito que você quer evoluir, você quer crescer, você quer alcançar o patamar de ser convidado para a festa do Senhor, mas de quais coisas nós temos que abrir mão? Eu não estou falando que você vai simplesmente parar de falar com seus amigos, porque às vezes você, poxa,
Eu tenho amigos ali que não são tão certinhos quanto eu gostaria, mas peça sabedoria para você fazer esse processo. E você conseguir, principalmente, pedir para Deus te cercar de pessoas que vão te levar para mais perto dele. Sabe, não é fácil, porque às vezes você não está num ambiente perfeito, mas quando você para pensar em todos os resultados que você está tendo na sua vida, você vai ver que o ambiente, ele influencia em pelo menos 80% disso tudo. Feliz é um homem que consegue se blindar de um ambiente que não colabora com ele. E quando a gente vai falar da sabedoria do prudente, não é só uma pessoa que é astuta, né, no mau sentido, mas significa uma pessoa atenta, estratégica e consciente das consequências e espiritualmente desperto, que vigia o seu caminho, né? Ou seja, o seu estilo de vida, a direção moral e a trajetória espiritual. Ou seja, além dele escolher os ambientes certos, as pessoas certas, ele ainda toma conta e ele tem certeza de que ele vai preservar um estilo de vida que realmente agrade a Deus, sabe? Enquanto isso, o insensato, ele vive no auto-engano, na mentira interior e na ilusão moral. E esse texto, basicamente, ele coloca a sabedoria como um autoexame. Assim como a gente tem comentado nos outros capítulos dessa jornada, que você tem que estar sempre se autoexaminando. E, inclusive, tem outro versículo que vai dizer, examine o homem a si mesmo. E que você possa olhar para dentro de você mesmo e falar, e começar a pontuar as coisas que você sabe que você precisa melhorar urgentemente. E caso você não queira melhorar, então que você lide com as consequências das suas escolhas. E para terminar, diz, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Ou seja, existem muitas pessoas que elas andam coligadas com costumes e com atitudes e por mais que muitas vezes eu ou você cometamos algo, existe uma consciência e existe um temor para que nós possamos nos arrepender e voltar para o caminho correto, que não é o caso desses caras, porque eles deliberadamente eles vão contra aquilo que a sabedoria está pregando aqui pra gente. Então, para fechar, o capítulo de hoje começa a filtrar com quem você anda, quem você tem acesso, com quem você se inspira emocionalmente, espiritualmente e também cognitivamente, intelectualmente, e começa a vigiar o teu próprio caminho e se afaste do tipo de pessoa que não leva aquilo que a gente está aprendendo aqui a sério, tá certo? Eu te agradeço por estar nesse vídeo, nesse cenário muito top de hoje, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Se você caiu aqui de paraquedas, todo dia a gente manda um vídeo desse aqui no YouTube, também um pensamento resumido lá no nosso grupo. É só clicar no link da descrição e participar do nosso grupo e também se inscrever no canal para ver os próximos vídeos e também os outros vídeos dessa série. Tamo junto e até mais.